Gente, boa noite. Eu tô olhando aqui para a câmera, mas a tela que eu tô vendo tá lá do outro lado, então eu vou ficar olhando para lá. Fica parecendo que eu não tô olhando para vocês não, mas é porque eu tô olhando para a tela que tá o, o monitor e o, como é que chama? E o nosso guia lá, tá? Aquele texto que eu passei para vocês lerem do 4 mais uma condições de análise e que é das entrevistas preliminares. Eu comecei aqui no celular, mas só que só tem 4 minutos. Então, eu vou mandar para vocês esse, para não ter que repetir, e depois eu adiciono esse, ok? Então, dando continuidade, receber alguém não significa que a gente vai atender. Nesse interim, o paciente tem que elaborar minimamente sua demanda. O que é isso? Nós precisamos entender, então, que a demanda dele tem algo aí que incomoda por um lado, mas tem algo que satisfaz por outro. É exatamente por essa condição que ela se instaura como uma satisfação substitutiva, porém com um certo incômodo, não é isso? Então, o que acontece? O paciente, ele vai ter que aí, quando ele chega com a demanda, a gente pode tirar essa demanda? Não, não pode tirar essa demanda, né? Atender essa demanda. Por que a gente não pode? Porque a gente sabe que na realidade, se por um lado ela desagrada e traz um sofrimento, por outro ela traz uma satisfação, tá? O Miller, no texto dele, ele vai falar o seguinte, que chegou um cara para ele falando que queria se separar da mulher. Isso é ótimo, vamos trabalhar como separar de uma mulher. No primeiro dia você vai ficar longe dela, no segundo você não vai dar oi, no terceiro você muda de casa. Ou seja, não é uma técnica. A gente tem que pensar o seguinte: o que aconteceu para esse cara, em um determinado momento desse casamento, pedir a separação? Ou seja, separar é solução para o quê? Tá? Então, a gente não pode atender a essa demanda. Então, nesse tempo aí, o paciente ele vai ter que elaborar do que se trata a demanda dele, tá? É preciso que ele se explique, que ele elabore essa demanda. Nesse texto, o Miller vai falar que ele pediu, mas assim, tá, mas o que aconteceu aí para vocês se separarem? Não, porque minha mulher ela me pedia opinião, eu que decidia praticamente tudo relacionado às decisões dela. E aí ela começou a fazer terapia e agora ela não me pede mais nada. E aí então não significa mais nada para ela, enfim. Ou seja, na realidade, não é que ele não gosta mais dela. É o quê? É que algo da função que ele tinha, que ele se identificava dentro desse casamento, caiu por terra. E ali onde ele imagina que ele não pode fazer mais nada por essa mulher, ele acredita que não pode mais ficar nesse relacionamento, tá? Agora vai você e faz isso aí. Porque ele vai fazer a mesma coisa com outra. E quando a outra não for mais submissa a ele, o que é que ele vai fazer? Ele vai virar assim, diacho daquele psicólogo. Fui lá nele, pedi ele falou que tinha resolvido meu problema, tá aqui eu de novo com os meus problemas. Ainda vai xingar você e você ainda tá perdido. Por quê? Porque não resolveu o problema dele. Mas qual que era o problema dele? Realmente, ele tem razão, você não resolveu. Porque o problema dele não era em separar da mulher. O problema dele era em como ser um homem num relacionamento em que a mulher não dependa dele. Tá vendo? Então é isso que precisa acontecer nesse interim entre chegar em análise, né? Entre chegar no consultório e começar realmente de fato uma análise, ok? Então,
A gente precisa de ficar atento para não cair nessas armadilhas, porque a demanda é isso aí. A gente viu lá no quadro da angústia que a demanda engana, não é isso? A angústia não, mas a demanda sim. A demanda é isso, que te pede uma coisa e quer outra, tá? E por isso que você tenta dar uma coisa, você resolve o problema, e aí o paciente não quer largar do próprio problema dele. Porque o problema dele contém uma satisfação. Ah, Yara, então para que serve uma psicanálise se não é para resolver, né, atender a demanda dele? Ótimo, é uma boa pergunta e nós vamos ver no decorrer dessa aula, ok? Então vamos lá. O Millet, ele vai dividir, então, em 3 tempos, né? Ele vai fazer uma distribuição lógica. Percebam que é lógica, não é cronológica, não é de tempo. Se trata da lógica, de como que está esse percurso, tá? Qual que é? A função sintomal, a função diagnóstica, a função transferencial, correto? Então, nós temos que ter esses 3 pontos. Vocês vão atender semestre que vem na clínica, vocês vão lembrar disso, tá? Primeira coisa, função sintomal. O que está falando? Função do sintoma. Então, está mostrando que o sintoma, ele tem uma função. Ele não é algo para ser retirado, ok? Quando você está com febre, o que é? Isso é sinal de que você está com o quê? Com infecção, com inflamação. Mentira, inflamação não. Infecção, tá? Então, eu não preciso só tirar a febre. A febre, ela vai passar no momento que eu tratar a infecção. Então, ela é um sinal. Por isso que Freud usou a palavra sintoma. Porque ele é um sinal, ele veicula, tá? Uma mensagem. Então, é isso que nós vamos ver aqui. Qual que é a função do sintomal? Né? Receber essa demanda, mas receber essa demanda não significa aceitá-la, tá? Então, lá, deve ser questionada. Questionada, você mesmo, você vai questionar ao seu paciente o que aconteceu, como é que isso se deu, quando é que isso começou. Você quer entender de onde que essa demanda dele começa a ser um problema. Igual eu tive uma paciente, eu brigo com minha filha. Gente, ela não brigou semana passada, concorda? Ela deve brigar com essa paciente, no mínimo, há alguns anos. Por que que então, agora, na vida dela, essa briga se tornou um problema? Porque há 2 anos atrás não era. Yara, era um problema assim, mas eu que não via no psicólogo. Ótimo! E por que que agora veio? Vocês entenderam que vocês têm que ter o raciocínio? Que isso era um fluxo, tinha um fluxo. E de repente, esse fluxo foi interrompido. E aí procurou então alguém para poder restituir o fluxo normal. Ok? Vocês verem na demanda lá que o Millet recebeu. Ele tinha um paciente que queria se separar. Ele sempre quis separar? Não. Ele quis separar no momento em que a esposa parou de ser submissa a ele. Ok? Interrompeu aquele fluxo que ele tinha, daquele gozo que ele tinha, interrompeu. Então eu vou lá na lista para ele restituir o fluxo que tinha. Então por isso que a gente tem que questionar, porque senão a gente acaba sendo massa de manobra para restituir o gozo, tá? O que é o gozo? Anotem aí. Acho que eu já falei, mas vale a pena repetir. Gozo é a satisfação retirada do objeto, ok? Vocês lembram lá, quando vocês viram no 4º período, que o sujeito vai investir no objeto. Mas basta só investir? Não basta. Tem que haver uma satisfação daí, tem que haver um contra-investimento. Esse cara
Ele investia na mulher, decidia as coisas para ela. Quando essa decisão, ela virou e falou assim: ah, não quero mais isso não preciso mais de você para fazer decisão na minha vida, não. Ele tirava satisfação desse objeto? Não, não tirava. Então, o que que tem que fazer? Ele foi lá no analista e virava assim: analista, né, em termos inconscientes. Eu quero voltar a ter satisfação, voltar a gozar com o meu objeto. E se ela não quer, eu vou procurar outro objeto, me ajuda a separar dela. Ok? Mas a questão dele não era em separar-se dela. A questão é por que ele precisa de separar quando ele não tem mais aquele tipo de gozo. Ok? Então vamos lá. Então a demanda ela precisa ser questionada. Não basta queixar-se do sintoma. Uma vez eu dei um exercício e eu coloquei lá se tinha ou não demanda. Tem hora que o paciente chega e se queixa de tudo e mais um pouco, tá? Mas não basta só essa queixa. Tem que localizar um sofrimento, tem que localizar uma perda de gozo, tá? Ah, porque eu perdi minha casa, porque me tomaram, e aí eu tô sem emprego, e aí tá tudo ruim, e aí meu marido agora quer me deixar, meus filhos não estão nem aí pra mim. Gente, problema todo mundo tem. E nossa senhora, agora nós temos tanto tempo mais do que nunca, que eu nunca vi. Acho que agora eu parei para assistir noticiário, ficar tanto tempo em casa, você acaba assistindo televisão, né? Isso é ruim de ficar em casa. Aí você só vê tragédia e toda hora é um problema. Então, não é porque a pessoa tem problema que ela procura análise, não. Tá? Todo mundo precisa de análise. Mentira pura. Não precisa, não. Tem muita gente que, inclusive, o sintoma é reclamar. Então, não tem que ficar reclamando mesmo. Não é reclamar que basta para poder ir para análise, não. Não, se fosse assim, brasileiro tinha que fazer análise. E isso não é verdade. Então, o que acontece? Não basta se queixar do sintoma, ok? Vocês lembram que lá em Freud falava, lá no início do tratamento, o que é que Freud falava? Freud falava, não basta sofrer, tem que querer mudar. E para querer mudar, algo nessa economia de gozo, investir no objeto e ter satisfação nele, isso tem que ter dado errado. Então, quando minha paciente fala assim, ah, eu brigo muito com minha filha. Briga deve ter muito tempo. O que aconteceu que agora isso tá ficando ruim? Ah, é porque agora eu tô fazendo um tratamento e aí ela tem que vir aqui e o médico falou que vai passar as orientações para ela, porque é ela que tem que ficar responsável por mim e eu não quero. Ah, alguma coisa aconteceu. Vocês têm que pensar que o rio flui. Se parou de fluir, alguma coisa aconteceu. E nossa função não é ficar querendo fazer o rio voltar a andar. É saber por que, que o rio parou. Ok? Então vamos lá. O sintoma de resposta à questão. O que é isso? É preciso que o sujeito se questione. O que aconteceu, então, que eu respondo desse jeito? Tá? Eu tenho a paciente no consultório que ela começou a se questionar. Por que que eu ajo dessa forma com os meus pais? Que lugar é esse que eu ocupo no casamento dos meus pais? Isso é uma questão, tá? Espera aí que eu já tô com sede. Isso é uma questão. Qual que é a questão? Ela chegou lá reclamando que os pais vão lá, né, fica colocando ela no meio da briga dos dois e tudo, né? Ela não, sacanagem, e os dois. Isso é um queixa. Ela chegou lá se queixando. Mas isso basta? Não. Isso ela falava com todo mundo lá fora. Precisa ser psicólogo para poder ouvir queixa, não. Tá? Para isso serve amigo. Mas
Para isso serviu um psicólogo. Para ela elaborar a demanda dela e ela então perceber que lugar é esse que ela ocupa e por que ela ocupa este lugar no casamento dos pais. Ah, agora sim ela entrou nisso ali, ó. O sintoma de resposta à questão. Ok? Ficou claro? Porque chegar lá reclamando, todo mundo chega. Mas agora, quando ela elabora, ela vai lá e vai falar sobre isso. E aí a gente questiona, mas por que isso começou? Mas quando eles brigam, por que é você que tem que ir lá conciliar? Ah, todas as irmãs saem, eu sei que fica. Uai, mas... Ah, Yara, eu não dou conta de ver eles dois brigando. Ah, é? Tem gente que não dá conta de ver, né? E de ficar lá, igual as irmãs. Ela já não dá conta de sair e largar. Por quê? Por que que ela tem essa resposta? Tá? Então, o sintoma de resposta à questão. Por que eu tenho que ficar nesse lugar mediador para com o sofrimento das pessoas? Viu? Mudou o estatuto. Então, aí ela consegue elaborar uma demanda de análise. É nisso que se sustenta uma demanda de análise. O sujeito é instigado a responder. E tanto ela está instigada que engraçado. Hoje ela me mandou mensagem. Yara, preciso de análise. Veja que dia que você sai da sua licença, porque aconteceu alguma coisa lá em casa e está sendo difícil eu sustentar, eu não interferir neles, né? E ela não, claro que ela não tá interferindo porque ela imagina transferencialmente que eu não quero que ela interfira, né? Mas o bom é que enquanto ela não interfere, ela começa a se questionar, então, por que que ela tem que interferir? E aí agora, quando ela tá difícil para ela sustentar essa questão, o que que ela faz? Chama analista. Ao invés dela voltar e ter a mesma resposta de gozo, ter a mesma conduta, o que que ela já endereça? Isso para análise. Isso é algo que eu preciso de tratar lá na análise. Isso é algo que a análise vai me responder. E aí começa o quê? Uma questão que aí você já vem. Uma questão transferencial. Correto? Então o analista tem que procurar saber. Agora vamos falar do lado do analista, né? O analista tem que procurar saber a que esse sintoma está respondendo. Tá? O que é que esse sintoma vem satisfazer? Porque não é isso? O sintoma não é a formação de compromisso? Então, ele está satisfazendo a quê? Qual economia psíquica está aí colocada? Tá? Que gozo esse sintoma vem delimitar? Porque o que é esse gozo delimitado? Existe uma forma específica de atingir a satisfação. No caso da minha paciente, o modo dela conseguir atingir a satisfação é sendo mediadora das situações. No caso do cara lá, do marido que quer separar da esposa, o modo dele atingir satisfação era decidindo a vida da esposa. Ok? Tá vendo que esse comportamento ele condensa uma satisfação inconsciente? Se você for falar para o paciente, vai falar: não, doutora, que é isso? Imagina que eu gosto de ser controlador para com minha esposa? De maneira nenhuma. Nossa, mas eu quero ser bom e ajudar no processo de decisão dela. Claro, para a consciência tem que ser isso mesmo, porque senão não passa, né? Ou para minha paciente, vai lá falar que é porque ela quer ser reconhecida como a conciliadora da situação. Não, que isso, longe de mim, narcisicamente, né? Não pode vir. Longe de mim ser isso, eu tô querendo é pro bem das pessoas.
Agora, se a gente for parar para pensar, a pessoa não precisa de você para poder ficar bem, né? Venhamos e convenhamos. Elas existiam antes de você, vão existir depois, né? Enfim. Então, vocês veem que existe uma satisfação substitutiva nisso. Então, aí que a gente vai ter que procurar saber que gozo esse sintoma vem delimitar, ou, freudianamente falando, o que faz fracassar o recalque para isso ser sintoma. Porque isso foi barrado pelo recalque. O recalque falou, não, não pode ir. Mas ele ficou quietinho lá atrás. O sintoma é o quê? Não é exatamente a manifestação de um conflito? Que conflito? Do recalque, que teve que fracassar. Por quê? Porque ele não deu conta de ficar, de barrar uma moção pulsional. Essa pulsão tem que se satisfazer. Ela vai ficar lá quieta. Então ela vai ter que vir. Mas ela vai vir, e por isso que é recalque não repressão, de uma forma diferente. Ela vai fazer um jogo com a consciência. Então sai parecendo que eu sou bom, aí tá ótimo, né? Porque satisfaz o superego. Mas na realidade, eu tô tirando satisfação do objeto. Beleza? Então a gente tem que saber, toda vez que a gente estiver atendendo, o que aconteceu para esse sintoma se instaurar. O que esse sintoma vem delimitar de gozo? E por que agora ele agora criou um problema? Tá? Então vamos lá. O sintoma analítico, vocês viram no caso da minha paciente, como que isso agora veicula uma transferência? O sintoma, à medida que o sujeito vai elaborando a sua própria demanda, ele vai também, você vai investigando, lembra lá das entrevistas preliminares, você vai investigando, e isso automaticamente vai criar uma transferência. E a gente viu o que é transferência. A transferência, ela se instaura por conta que satisfaz a resistência. Ok? E é claro, se ele vai perder, por exemplo, minha paciente, ela perdeu um lugar lá dentro da família dela. Então ela perdeu o quê? Gozo, perdeu satisfação. A pulsão vai ficar lá, linda e maravilhosa. Ah, eu perdi uma satisfação, e aí, boas? Não. E por que ela dá conta, então, de ligar agora e pedir uma análise? Por quê? Porque ela perdeu uma satisfação, um lugar privilegiado dentro de casa, mas ganhou um lugar, né? Um reconhecimento aí, que é a demanda de amor, do lado da analista. Então, ela é pulsão, ela não perde, não. Ela não joga para perder, não, meu filho. Ou se ela perdeu no lado, você pode saber, pode ir atrás que ela ganhou em outro, tá? Então, o sintoma analítico gera a transferência e essa transferência faz emergir o sujeito suposto saber, que a gente viu, não é isso? Por quê? Porque existe aí uma demanda de sentido. O que essa paciente me pergunta? O que eu vou fazer agora que eles não querem mais ficar juntos? Então ela acredita que o quê? Que lá na análise, quando ela entrar lá na sala, vai ter esse saber. Que vai ter esse outro lá da alienação. Lembra-se? Que tem um sentido oculto sobre o meu ser. E a gente sabe que isso não é poder do analista, isso é um poder da linguagem, do sentido, e que ela imagina que a algum outro lugar tem esse sentido, tá? E é por isso, então, que vai criar a função de enigma. Yara, o que eu faço? Yara, o que é para fazer? Tá? Mas que isso cria uma divisão do sujeito, tá? Inconscientemente,
que é o inconsciente propriamente dito, esterilização do discurso. Eu não vou entrar nesse trem de esterilização do discurso agora, não. Juro que eu não cobro na prova. Se eu tiver feito, eu vou até dar uma olhada, eu vou tirar. Mas surge a divisão do sujeito. Que divisão é essa? A divisão de que eu não sei. Lembra lá da alienação? Que o sujeito, então, não tem a resposta. E ele vai tentar, então, justamente porque ele não sabe quem ele é, ele procura no outro. Então, essa divisão diz que o sujeito, ele tem uma certa conclusão de que não, ele não sabe, quem sabe é o outro. Por isso que a gente fala que é uma histerização do discurso. Porque esse lugar de não sei, o outro é que sabe, é típico da histérica. A histérica tem essa forma discursiva. Ela demanda que o outro fale. Muito, embora para virar e falar que esse saber que o outro deu não serviu para nada. Por isso, não se iludam, tá? Quando vocês estiverem tratando um caso de histeria, porque eles vão. E Freud começou com isso, não foi? Elas demandavam resposta de Freud. O que o Freud fez? Fechou a boca e deixou elas falarem. Que Freud já percebeu que isso é uma armadilha. Responder é muito mais perigoso. Melhor ouvir e perguntar, tá? Mas, por exemplo, no neurótico obsessivo, isso é muito complicado. Porque, igual, por exemplo, esse paciente, ele chega querendo que você consiga fazê-lo separar da esposa. Pronto, e ele tá muito amarrado nisso. Para você fazer vacilar esse sintoma de resposta à questão, isso leva tempo. E até que os porquê. A divisão do sujeito, ela remete a quê? Não é a castração? Pois é. E a castração é tudo que... Lembra lá no complexo de Édipo? É tudo que o neurótico obsessivo, né? Ele vai fugir. Porque ele saiu do complexo de Édipo, ele virou as costas do complexo de Édipo com medo da castração. Então, tudo que chegar à castração, ele vai tentar fugir. Mas, para entrar em análise, é preciso consentir com a castração. É preciso que algo, pelo menos, não toda a castração, mas que algo de uma resposta lhe falte. Tá? Esse sentido, ele não tem. Tá? Isso precisa. Ok? Fechamos, então, função sintomal. Vamos para a função diagnóstica. Gente, com meia hora eu estou conseguindo dar os negócios. Olha para você ver quanto que vocês conversam dentro de sala de aula. Mentira, vocês também fazem perguntas. Mas eu acho que eu vou gravar a primeira aula. Vocês assistem, depois eu chego lá só para responder as perguntas. Vamos economizar tempo. Função diagnóstica. O que é a função diagnóstica? Aí é de vocês. Não estou nem falando mais do paciente. Então, é a direção na condução da análise. O Lacan, ele é claro. Lá nos escritos, direção do tratamento, seus princípios, é um nome cheio, assim, grande, mas é algo desse sentido. Procura essas palavras lá que vocês vão ver. Tem lá na biblioteca. Os escritos. Um trem desse tamanho assim. Quando você vê o livro maior do Lacan, assim, é ele. Lá, ele vai falar o seguinte. O analista guia uma análise. Vem falar que o analista não dá a direção. Dá. Dá a direção, sim. Agora, qual a direção ele dá é que é a pergunta, tá? Ele não dá a direção baseada no seu achismo, no seu senso comum, nem no que é socialmente aceito, tá? A direção do tratamento, ela é buscada exatamente na transferência, ok? Então, é com base na transferência que a gente faz essa condução da análise. Tem hora que eu acho horrível certas coisas. Eu e Yara, assim, nossa, tal paciente teve esse caminho. Mas alguém pediu minha opinião?
Eles não me pagam para ter minha opinião. Eles me pagam para ter o meu serviço. E o meu serviço não é ter opinião. É ter uma conduta técnica e, acima de tudo, ética. Tá? Então, nós temos sim direção do tratamento, pautada na economia libidinal desse sujeito, pautada na condução da transferência, tá? Então, por isso que a gente tem que estar atento às manobras transferenciais. E como que nós vamos fazer, então, essa função diagnóstica? Como é que nós vamos diagnosticar? Nós vamos buscar, então, no registro do simbólico de solução do complexo de Édipo. Eu lembro que lá no quarto período, eu ensinei para vocês que quando o sujeito passa pelo complexo de Édipo, existe, então, o mecanismo de defesa desse sujeito é o recalque. E a gente viu que para o recalque se estabelecer, lembra que lá atrás tinha que ter o princípio da realidade instaurado, caso contrário, se o sujeito não leva em conta algo da realidade para internalizar e viabilizar o princípio do prazer, ele jamais vai ter, então, essa divisão subjetiva e o recalque também não vai operar. Então, o mecanismo de defesa contra a castração na neurose é qual? O recalque, não é isso? Lá no princípio do prazer, princípio da realidade, voltem lá naquele texto que vocês, eu tenho certeza que guardaram. Vocês vão virar e vão ler lá. Primeira linha que o Freud fala: por que o neurótico se afasta da realidade? E aí ele vai responder logo em seguida: por achá-la insuportável. Então, a parte que é terrível para esse sujeito de lidar, ele vai o quê? Recalcar. Ok? Se o sujeito ele passa pelo complexo de Édipo, e aí em Lacan a gente fala no nome do pai. Ixi, gente, espera aí que eu vou ter que colocar. Vou ter que ligar aqui. Vocês vão ficar vendo a fronha aí um pouco. Espera aí. Voltei. Deixa eu me situar aqui de novo. Espera aí. Ai, já tô cansada de ficar deitada, gente. Deitada enquanto você quer deitar, virar assim, quero deitar hoje. É lindo e maravilhoso. Agora manda você ficar deitado o tempo inteiro pra você ver que saco que é. Vamos lá. Vou aproveitar e pegar logo a água. Cadê? Tá, tava falando o nome do pai. Então,
Eu lembro que eu expliquei para vocês lá no quarto período também sobre o nome do pai. Deixa eu ver aqui o negócio, peraí. Essa tela aqui tá... adianta não. O nome do pai, ele não vem substituir o enigma do desejo da mãe? Lembra lá? Então desenha aí. Desejo da mãe em cima, passa um tracinho, embaixo você põe X. Aí você põe tipo multiplicação, vocês vão lembrar disso. NP, passa tracinho, põe DM. Tira DM de um lado, tira DM do outro, sobrou NP sobre X. O que é isso? A criança subordinada ao desejo da mãe, querendo ser aquilo que a mãe quer que ela seja, sem saber, sem ter nomeação, sem ter nome. A função paterna, e não é pai, lembrem-se disso, a função paterna é essa que vem nomear o desejo da mãe para a criança. Vem localizar o que a mãe quer, ok? E faz essa operação de substituição. Essa operação, que é o que Lacan chama de 3 tempos do Édipo, se o sujeito não passa por esse operador, nome do pai, ele vai ficar o tempo inteiro preso a quê? Ao desejo materno. Ele não tem algo que vem substituir o seu corpo como desejo da mãe. Ele vai estar literalmente preso a esse outro materno, a esse outro do desejo, sem conseguir simbolizar, nomear, representar esse desejo, ok? Então, esse quadrinho do nome do pai, ele é fundamental para a gente distinguir uma neurose, uma psicose e uma perversão, ok? Então, cada estrutura nega a seu modo a castração. E cada tipo de negação é concomitante a um tipo de retorno do que é negado. Vamos para o quadrinho? O que tem lá no quadrinho? Estrutura clínica, neurose, psicose, perversão, forma de negação, recalque, desmentido e foraclusão. Vamos lá. Neurose. Como que o sujeito recalca... Eita, Yara. Como que o sujeito nega a sua castração? Recalcando, não é isso? Não foi isso exatamente que o sujeito não quer se haver? Que lá no complexo de Édipo ele tenta exatamente, ele sai do complexo de Édipo justamente, ele vira as costas por não querer saber nada sobre esse negócio de castração? Então, ele vai recalcar tudo que é relativo ao complexo de Édipo, que tem a ver então com a sua castração. E qual vai ser o local de retorno? O simbólico. Pois não foi exatamente o nome do pai que simbolizou o desejo da mãe e de toda forma também castrou esse sujeito? Então, onde que vai vir o retorno disso que é recalcado? Lembra lá que o recalque só recalca o que é da ordem do representante pulsional? Recalque recalca pulsão, gente? Não, jamais, e isso vocês aprenderam no quarto período, eu tenho plena certeza. Não é isso? Então, se o recalque recalca o representante, recalca algo do nome, recalca algo da linguagem, do simbólico. Então, onde que vai ter o retorno disso que foi recalcado? No simbólico, no sintoma, na linguagem. Correto? No caso, nos estudos dirigidos vai ficar mais claro. Fica calmo. Vamos pular para psicose, porque a perversão eu vou falar muito breve. Porque explico daqui a pouco.
Psicose. Qual que é a forma de negação? Forclusão. Ou o que a gente poderia trabalhar no português sobre prescrição. O que é prescrição? Prescrição é um termo jurídico que é o seguinte: quando acontece algum crime, você tem que registrar. Então existe um registro. Se esse registro ele não é feito dentro de um prazo legal, você nunca mais vai registrar, tá? Então, por exemplo, você tem um tempo hábil para fazer esse registro. Se você não fazer esse registro, prescreveu. Isso não existe. Yara, quer dizer que se eu não registrar um crime, ele não existe? Não, não existe. Não, Yara, mas aconteceu. Não, para a justiça não aconteceu, não. Você não registrou. Para o psiquismo, o Lacan traz esse texto, traz esse conceito, essa nomenclatura de um texto de Freud sobre psicose, e que alguns de vocês vão trabalhar isso nos casos clínicos. Ele traz desse texto e o Lacan se utiliza disso, tá? Que ele vai falar que é o quê? Houve um tempo que era para ser registrado algo do nome do pai que vem simbolizar o desejo da mãe. Isso não foi registrado, não foi simbolizado, não foi inscrito. E essa falta de inscrição faz com que o sujeito, então, esteja com a forclusão. Então, não dá para uma criança, quando estiver na adolescência, fazer o nome do pai. Não. Ou ela faz naquele tempo, ou aquilo ali nunca se faz. Eu lembro uma professora minha que ela falava igual fazer pudim. Depois de um certo tempo, se o treino endureceu, minha filha, pode jogar fora que você fez tudo errado. Prescreveu, não tem tempo, não consegue mais se inscrever, ok? E se ele não consegue inscrever, o local dele de retorno vai ser no simbólico? Claro que não. Yara, quer dizer então que a psicose não tem simbólico? Tem. Mas o simbólico não tem o mesmo estatuto do que da neurose, que tem a ver com sentido. Essa forclusão, esse simbólico na psicose, ele é algo quase que concomitante ao real. Ele está colado, porque não teve essa separação do desejo da criança enquanto desejo da mãe para o nome do pai, ok? Então isso fica atrelado. Então, onde que vai ser o local de retorno da psicose? No real. E como que a gente vê isso? As alucinações, tá? As alucinações, não é isso? Eles ouvem, eles veem. Não se trata de uma imaginação, se trata daquilo que foi abolido dentro e retorna no real. Aquilo que não foi inscrito no simbólico, que não foi registrado via linguagem, aquilo retorna do lado de fora, ok? Ah, tem também, né, o outro quadrinho ali, eu esqueci de falar de vocês. E o fenômeno? O fenômeno, no caso da neurose, é o sintoma, não é isso? Que quer dizer outra coisa, que é um sinal, um substituto? Então, ele é um sintoma. No caso da psicose, o local de retorno é no real e é a alucinação, ok? E a perversão. O que é a perversão? A perversão, ela tem complexo de Édipo, mas ela nega a castração. Ela não recalca, ela não forclui. Ela nega, ok? Por isso que a forma de negação é o desmentido. Então, ali onde tem uma falta, o sujeito coloca um objeto para não faltar.
Então, o local de retorno também é no simbólico, porque ele passa pelo complexo de Édipo, ele passa pelo nome do pai, mas ele usa o objeto, tá? Como forma de acoplar ao sujeito, tá? Por isso que a perversão, ela causa tanta angústia no neurótico, porque se o neurótico ele recalca o insuportável, o perverso, ele encarna esse insuportável justamente para se defender dessa castração que o neurótico tanto tem medo, tá? Então, eu sei que é estrondoso, mas o neurótico tem inveja do perverso. Por que vocês acham que o Datena dá Ibope? Por que vocês acham que Cidade Alerta dá Ibope? Só passa coisa ruim. Só passa coisa. Não tô falando que eles são perversos, não, viu, gente? Pelo amor de Cristo. Mas eu tô falando que existe ali algo de uma perversidade. Não é esses vídeos que vocês ficam recebendo no WhatsApp, que é tudo uma perversidade? Nossa, decapitando os presos, não sei da onde. Que absurdo. Olha aqui. Uai, como assim? Olha aqui, meu filho. Por quê? Porque existe algo ali de uma satisfação inconsciente que é passado, né? E que por isso que dá tanto ibope, tá? O capitalismo ele faz muito isso, ele tenta tampar a sua castração via objeto. Por isso que a psicanálise fala que o capitalismo ele tem é um modo perverso de tratar a castração, né? O Freud ele fala assim com todo cuidado, a questão da neurose é com a falta. Enquanto que a perversão, que é o negativo da neurose, ela se ocupa do objeto, ok? O neurótico quer saber o que faz para não faltar, como lidar com essa falta. Não. A perversão, ela tem uma fórmula exata de como se satisfazer. Por isso que você vê até nos casos perversos, eles se repetem porque tem uma forma muito específica de tamponar a própria castração. Yara, por que nós não vamos nos ater a isso? Seria até interessante a gente fazer um seminário, fazer alguma coisa nesse sentido. Só que a gente vê, clinicamente falando, a gente tem tido cada vez. Na realidade, a gente não tem demanda de perverso. Porque quem procura um tratamento é quem sofre. O perverso sofre. Ele tem o objeto de satisfação dele para tampar a castração. O que ele vai lá caçar? Muito raro, tá? Muito raro. Quando ele vai para lá, não é para procurar sofrimento, não. É para angustiar o terapeuta. Então, e quando vocês estiverem achando que é um perverso, procura. Na realidade, vocês têm que procurar supervisão. Vocês têm que fazer supervisão sempre. Mas no caso de perverso, procurem mais urgentemente. Então vamos lá. A neurose recalca, esquece a infância, mas a estrutura edipiana se presentifica no sintoma, fornecendo assim acesso à organização simbólica que representa o sujeito. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que aquilo que Freud falou lá em entrevista preliminar, tô doida. Lá em início do tratamento. Não precisa da gente voltar na infância para saber o que está acontecendo, como que esse sujeito se satisfaz. Por que não precisa? Porque o sintoma, ele não vai ter a ver com algo que é recalcado? O que é recalcado? Não tem algo a ver com o complexo de Édipo? E o sintoma, ele não vai ser exatamente o resultado dessa operação? Então, eu não preciso ir lá no complexo de Édipo para entender o que está acontecendo com esse sujeito, tá? Não, tem gente que fala assim, não, me fala sua infância. Deixa eu te contar, o importante para você tá esquecido, tá recalcado. Então, o que você está perguntando pro cara falar da infância? É diferente se ele trouxer algum elemento. Esses dias eu estava conversando com um colega meu, aí
Aí ele falando da psicóloga dele e tal. Aí eu falei assim, não, eu não vou ficar falando de psicóloga dos outros não, que eu não sei o que, que é que tá acontecendo. Ou seja, uma coisa que a gente fala, vocês interpretam outra, então eu vou ficar quieta. Mas o seguinte, eu ia querer saber por que que é que tá acontecendo isso com você. Aí ele virou assim, Yara, mas você tem que entender que lá na minha infância, isso aconteceu. Eu falei, ah, tá, então teve um início, então como é que foi? Enfim, claro que ele era meu amigo, eu não dei continuidade nesse assunto, que eu não tô nem um pouco afim do meu tempo vago ficar trabalhando de graça, nem perder um amigo. Então, mas dá pra entender? Que aí o sujeito remeteu a uma lembrança e aí sim eu vou lá e aí a gente destrincha isso. Mas é diferente, tá? Isso aí foi uma associação livre. Mas não sei. A perversão, então. Nega a castração, inscrição da ausência do falo na mulher, então denega qualquer castração, né? E a partir daí dá-se desmentido, cristalizando o fetiche. Ou seja, porque a mulher não é isso que, que encarna esse desejo, algo de uma falta, então ali onde inscreve-se uma falta, põe o objeto. Psicose. Significante retorna no real. Sujeito exterior significante. Isso é importante, gente, grifa aí. Diante do enigma, não tem elementos para respondê-lo. Por que que não tem elemento para responder? Porque não tem nomeação, não tem registro, não tem simbólico para fazer com que esse enigma seja respondido. Então, quando tem um enigma que tem a ver com a castração e o sujeito não, ele vai lá buscar lá no simbólico para responder a isso, ele encontra algum elemento lá no simbólico? Não, porque teve o registro do nome do que é que o outro quer de mim? Ele teve esse nome do que é? Não teve. Teve o nome do pai? Não teve. Então ele vai lá buscar e encontra alguma coisa? Não. E aí vocês que já viram o quadro da angústia, o que acontece? Vocês, o que é que o sujeito vai responder? Se ele não tem elemento simbólico para responder a uma determinada situação que o convoca a responder, o que ele vai fazer? Muito bem, eu vi todo mundo falando passagem ao ato, não é isso? Por quê? Porque ele não tem elementos para responder e se vê aí reduzida à condição de objeto. Objeto de quê? Desse outro aí, ok? Então, as ideias são certezas, claro. Por que as ideias são certezas? Porque não tem o sentido para vacilar, não tem algo da dúvida, não é? O significante aí é colado no real. Característica de uma concretude de pensamento por não deslizar na cadeia significante. Não há divisão do sujeito, não é isso? Para falar a verdade, há uma união, não é isso que a gente viu lá na alienação? Há uma união do campo do sujeito com o campo do outro, não há uma divisão, ok? Importante, analista não pode tornar qualquer estrutura em outra. Ou seja, estrutura, gente, o nome já fala. Estrutura. Ah, eu não gostei da estrutura dessa casa. Filha, é a que você tem. Então nós vamos fazer aqui de um jeito que vai ficar melhor, mas perfeito não vai. Então você não pode fazer uma neurose virar psicose, uma psicose virar uma perversão. Não pode. Por quê? Isso é a estrutura, é a forma como que o sujeito se estruturou. E outra, cada estrutura vai ter seu seu preço, né? Tem seu sabor e dissabor, tá? Assim, para psicanálise não tem uma estrutura que é melhor que a outra, não. A única que a gente acha complicado para uma civilização
é a perversão, tá? Mas tanto a neurose quanto a psicose são modos de estar no mundo. E aí eu vou até lembrar que a Agnes deve ter adorado isso, né? Mas enfim, mas são modos de ser, né? Se é bom, se é ruim, isso é uma questão social, isso não é uma questão psicanalítica, né? E aí há sempre esse confronto entre o social e o individual. Mas vamos lá. Então, pensando então na neurose obsessiva, o obsessivo é aquele que o outro goza. Que outro? O pai, lembra lá no complexo de Édipo? Quem é que tinha a mãe? Não é? Quem sabe o que a mãe quer? Quem é que tem? Não é ser como ele para ter o que ele tem? Então, quem é que tem o poder diante do objeto, do gozo, da satisfação? O outro, esse outro maiúsculo. E ele quer o tempo inteiro anular o desejo do outro. Por quê? Desejo, não sei se vocês lembram, mas desejo só deseja quem não tem. Quem não tem, falta. Então, falta é igual desejo. Então, o neurótico obsessivo, ele quer aquele que ele quer tampar. Ele não quer ter nenhum ponto de falta. Então, você vê, às vezes, o sujeito é muito organizado. Ele não é organizado porque ele gosta das coisas organizadas, não. É porque qualquer uma dessas desorganizações vão se tratar de uma falta, e essa falta vai dizer de um desejo inconsciente, e esse desejo inconsciente, se ele aparecer, aí ferra tudo. Eu tenho um texto na revista Psique. Ele fala assim, o autor é muito legal, assim, não basta ser neurótico obsessivo e querer arrumar os livros no fundo da prateleira. Mas ele tem que arrumar tudo nos fundos da prateleira, porque se ele deixar um livro para fora, esse livro que faltou ser empurrado vai cair na cabeça de fulano. Vai cair na cabeça de alguém. Que cair, livro, cair, porque é um pensamento que inicialmente parece ilógico e parece também de organização. Olha que pessoa linda, que é tudo organizado. Mas que na realidade tem algo de uma falta, de uma tentativa de tamponar uma falta para tamponar o desejo de que algo ruim aconteça com alguém que teoricamente ele não poderia achar isso. Ok? Essa é a dinâmica. Yara é doido. Claro, você tinha que achar doido mesmo. Se fosse compatível para a consciência, não tinha seu sucesso. Correto? Então, o desejo é da ordem do impossível. Não é que ele não tem desejo, é só que não está ao alcance. Tá? Tem até a música lá do Rolling Stones, né? I can't get no satisfaction. Eu não consigo, né, ter a satisfação. Na realidade, ele não se deixa ter satisfação porque ele não pode desejar, tá? Então o desejo tem que ficar lá no fundo, tá? Fantasia. Impossível desaparecimento do sujeito para escapar do outro, porque o sujeito não é o sujeito barrado. Então, qual que é a questão dele? Tô vivo ou tô morto? Ser ou não ser? Por quê? Por que tô vivo ou tô morto? Porque se ele tiver vivo, ele tá inteiro, ele tá sem falta, não tá castrado. Mas se ele tiver desejando, ele tá castrado. Se ele tá castrado, ele tá o quê? Morto. Porque é exatamente a satisfação que o faz reconhecer ali como inteiro. Ok?
Na histérica, o outro é o outro do desejo. Não sei se vocês lembram, mas o Freud coloca a diferença dos dois complexos de Édipo, né? Que aí, nesse caso, se o sujeito não localiza nele uma satisfação, na realidade, não localiza nele o falo, não é isso? Que seria correlato, então, à satisfação narcísica, não é isso? A menina vê que não tem, não é isso? E vai procurar na mãe. A mãe tem? Não tem. Nem ela, nem a mãe, mas que diacho. Então ela procura o outro. Então esse outro é o outro do desejo. Qual que é a marca? Impotência em alcançar o gozo, não é isso? Porque não tem mesmo. Então ela não sabe o que fazer, enquanto o menino sabe muito bem como operar virilmente para conseguir os seus desejos, para conseguir sua satisfação, a, a menina, ou na realidade o modo passivo aí de funcionamento, na histeria, ela não sabe como nem o que fazer para conseguir a satisfação. Por isso que ela demanda desse outro, que o outro a satisfaça, que o outro tenha então esse compromisso de satisfazer. E como o outro também é castrado, não faz ideia do que dá para essa mulher, o que que faz com essa mulher para ela falar que tá tudo bem, né? Aí você dá o mundo e mais um pouco e ela ainda não está bem. Porque não tem esse objeto que tá bem, né, gente? Mas a gente acredita no fundo que tem alguma coisa. Então não é ela que deve algo. Alguém deveria ter dado a satisfação para ela e não deram. Não quero saber quem, mas se trata de me dar, não é assim? Então ela procura um senhor que fala, né? Então que dê-lhe as respostas, mas aí chega no final também, como ela, nem ela tem a satisfação, ela também quer tirar do outro. Ou eu tenho, todo mundo tem, ou ninguém tem e eu também não. O negócio tem que ser igual. Ou eu tenho, todo mundo tem, ou ninguém tem e eu também não. Né? Por isso que vem essa reivindicação histérica, né? Mas tá vendo que ambas neuroses tentam, a seu modo, negar a própria castração? Seja pedindo do outro para dar o que lhe falta, seja evitando qualquer tipo de falta. Então, a histérica, ela procura um mestre, mas não para se submeter, mas para apontar-lhe a falta. Ok? Ela estimula o desejo e se furta ao lugar do objeto, insatisfação. Então, é aquela, né, que fica lá a noite inteira dando mole pro cara, na hora que ele vai beijar, ela fala: ai, não, ainda tá cedo, nem te conheço. Aí ele vai lá, vira, beija a primeira. Aí você fala: tá vendo, cafajeste? Foi só virar a cara, beijar a primeira. Por quê? Que ela se estimula o desejo e se furta ao lugar. Ou seja, algo que poderia ter uma satisfação, ela foge e se satisfaz com a insatisfação, o que é pior. Então, a análise, ela um dos trabalhos é esse, suportar não a satisfação com a maiúsculo, mas uma satisfação, tá? Questão, ser ou não ter. Por quê? Porque ela não tem aquilo que a faz satisfeita. Logo, ela não consegue se reconhecer muito bem, porque ela não sabe quem ela é. Ela não tem esse significante igual no neurótico obsessivo tem, sou, sei lá, igual o cara lá, sou o que decide, sou o homem da relação, sou isso. Mulher tem o quê, gente? Mulher, quem é mulher sabe aí que não tem nada. A gente fala a vida inteira, liga o tempo inteiro pros outros para conversar, para ver se descobre alguma coisa. Porque não tem palavra que dê conta. Não é isso, meninas? E é nessa aí que Freud percebeu que ele tinha que ficar calado, que responder às histéricas quem ela é criava mais problema do que solução. É aí que ele cria a psicanálise, por isso que a psicanálise deve tanto à histeria
e ao feminino nesse ponto, ok? Função transferencial, gente, eu não vou nem falar direito, que a gente teve uma unidade um mês inteiro para trabalhar isso, né? Então, função transferencial, pivô da transferência, sinal da entrada e análise, sujeito se vincula ao saber, é uma função do analisante, não do analista, pelo amor de Cristo, vocês não vão errar isso na prova. Função do analista, saber manejar. Como? A única coisa que tem diferente aqui é que o Lacan vai falar douta ignorância, convite à prudência. Isso quer dizer que você não sabe porcaria nenhuma. Você sabe de teoria, você não sabe do sujeito. E a teoria vai te ajudar quando você for escrever o caso clínico a criar hipóteses. Mas quem sabe do caso e de como vai ser é o próprio sujeito. E isso é uma elaboração em análise, tá? Eu não vou nem falar. Agora que eu tô vendo aqui que tem um erro aqui, depois eu conserto. Não vou nem falar mais nada, porque ninguém merece. Vocês já estão careca de saber, né? Vamos para retificação subjetiva, ok? Retificação subjetiva é a análise propriamente dita. Agora, é o que eu falei para vocês no início da gravação que está no celular. Para que serve uma psicanálise se ela não vai responder à demanda que o sujeito traz, tá? A psicanálise, ela não visa restabelecer a ordem das coisas, mas ela visa que você se responsabilize por esse desejo que é inconsciente, que você, apesar de não gostar, existe, tá? Então, assim, não dá para você assoviar e chupar a cama. Não dá para o mundo ser cruel. Existe, num dos casos clínicos que vocês devem estar lendo, Freud vai falar o seguinte: qual que é a sua participação na desordem que você se queixa? Tá? Então, ele convoca aí ao sujeito se responsabilizar por algo que é dele. Ah, mas eu não reconheço. Ninguém perguntou se você reconhece. Você reconhecendo ou não, ele está lá e ele tem seus efeitos, tá? Então, é se responsabilizar pela sua condição de desejante inconscientemente, ainda que isso te faça um certo sofrimento, ok? Eu tenho paciente que ele tem um grande problema na vida dele, né? Numa posição aí que ele fica e com o trabalho. Mas infelizmente, como ele não dá conta de abandonar essa posição, abrir mão dessa satisfação, ele vai ter que aguentar as consequências disso no trabalho. Não, Yara, eu tenho que sair desse lugar. Eu falei, tem por quê? Yara, o que os outros vão pensar de mim? O que já estão pensando? Não tá falando aí no seu trabalho que você não tá fazendo, produzindo bem e tal? Pois é. Eu falei assim, mas eles estão errados? Aí ele falou, não. Eu falei assim, então, e aí? E aí, então, ele teve que trabalhar, responsabilizar-se por esse lugar que ele não dá conta de abrir mão dessa satisfação. Então, ele vai ter que aguentar lá no serviço dele, das duas, ou ele vai ter que aguentar lá no serviço dele, o povo jogar na cara dele, ou então ele vai ter que abrir mão dessa satisfação. E aí não é uma escolha consciente do que é melhor. Aí vai ser o quê? O que ele tem de elemento psíquico para suportar. E ele vai estar conseguindo suportar um pouco ser criticado no trabalho. Ele não dava conta, mas
ele também não consegue abrir mão de lá. Então ele vai ter que fazer uma certa escolha. Tem um texto que eu falava até errado, é um texto que chama Você Quer o que Você Deseja, que é do George Forbes. O povo critica muito o Forbes, mas eu acho que esse texto é muito bacana. Na realidade, o Forbes ele escreve muito bem. Ele é meio complicado, assim, politicamente falando da psicanálise, mas ele é muito bom. Leiam, que é interessante. Esse livro, particularmente, acho que esclarece muito o que é psicanálise, porque vai mostrar isso, né? O Freud, quando ele falava que ele não queria atender os americanos, porque os americanos queriam uma fórmula da felicidade. O Freud, ele não queria saber a fórmula da felicidade. Ele queria saber por que, então, que o sujeito sofre. Tá vendo que são perspectivas diferentes? Um quer resolver, quer retirar o sintoma. O outro quer saber por que o sintoma se instaura. Tá? E se responsabilizar por essa condição. Então, a psicanálise ela não está querendo que o sujeito saia da depressão. Ah, Yara, quer dizer que a psicanálise não quer que o sujeito fique depressivo? Não falei isso. Mas quer entender por que depressão é uma resposta para esse sujeito. E aí ele vai poder decidir se ele vai ficar deprimido ou não. Não é a psicanálise que tem que resolver, não é o analista que tem que saber se o sujeito vai ou não ficar depressivo, mas quais elementos ele tem para suportar essa condição de vida, tá? Daí vocês tiram o quanto que está internalizado na gente um certo bem. E o Lacan, lá em televisão, quando ele vai falar de ética, ele fala, toda vez que falarem de bem, pergunte bem de quem. Porque existe uma ideologia aí por trás. Então, nós estamos falando de uma retificação subjetiva que significa do sujeito ser responsável feliz. Tá? Felicidade para a psicanálise tem a ver com gozo. E é isso que nossa sociedade está sofrendo de tanta pressão por ser feliz. Você tem que gozar o tempo inteiro, você tem que ter satisfação dos objetos, principalmente se for os comprados, né? Que é isso que o capitalismo quer. Eu falo que quem descobriu o inconsciente foi o capitalismo, né? Que ele percebeu que ao sujeito falta algo e que por faltar algo que nunca é preenchido, a gente pode vender todas as coisas. E é vendendo todas as coisas, frisando no objeto, que a gente então engabela o neurótico, colocando aí como se fosse possível extrair todo o gozo. E aí cada vez se atola mais, né? Nessa satisfação que nunca é satisfeita, porque a questão não está no objeto, a questão está na castração, está na falta, está em como lidar com o que se perde, tá? Então, para você escolher um objeto de desejo, você teve que perder algo. Você teve que perder. Então, a psicanálise, ela quer uma responsabilização do sujeito sobre o seu desejo, sobre a sua condição de sujeito de desejo. Tá, gente? Então, a retificação na neurose obsessiva, impossível de agir, sustentando o desejo como impossível, tá? Isso não é que o desejo é impossível, é que a neurose obsessiva utiliza disso para não se haver com a castração. E a histeria, implicá-lo na sua reivindicação com outro que de vítima que sustenta a insatisfação. Ou seja, não é que não tem nada que te satisfaça, as coisas te satisfazem. Não tanto, não tudo. Tá? E aí tem que suportar mais uma vez a castração do não todo. Ok? Olha pra vocês verem, gente, 1 hora e pouca, que bênção divina. Tá? Eu vou passar para vocês e no próximo vídeo eu já falo sobre psicose.
Tá ok? Beijos, abraços. Seria bom vocês verem isso antes da próxima aula, porque aí já parte para as dúvidas. Beleza, pessoal? Por favor, não passe esse vídeo, pelo amor de Cristo. Deixa um dia que eu tiver com o estúdiozinho bonitinho, todo arrumadinho, que aí eu dou essa aula toda de novo, a gente grava bonitinho e vocês estudam. Ok? Beijos, beijos. Até breve.